animados, porque agora a gente está nessa sequência toda de aulas. Sequência toda de sequências. Não é? E aí nós vimos a definição de sequência, e na definição de sequência a aula foi bem assim, exemplificada. Sim. Pegamos várias situações, trabalhamos algumas sequências muito conhecidas como na matemática, a de Fibonacci é uma delas, né? Aí vimos depois outros tipos de sequências da biologia, da química. Professor, não vimos isso não, vimos nas figuras. Aquelas figuras nos representam essas sequências. E aí dissemos para vocês que a sequência ela é organizada em termos. O primeiro, o segundo, o terceiro. Pode ter o último? Pode. Se o último termo, se o enésimo termo, melhor até falar, se o enésimo termo for o último, acabou, ela tem fim. Ah, então ela é uma finita. Finita. Se o enésimo termo que eu procurei não é o último, então essa sequência não tem fim. E aí tem 3 pontinhos, né? As reticências é que indicam a sequência infinita. Mas essas reticências podem estar no início também, porque ela também pode ser infinita para a esquerda. Beleza. Essas reticências podem estar no meio e ela ser finita. Então tem que tomar cuidado, né? Os múltiplos de 10, de 0 a 100, entre 0 e 100. Aí eu não quero escrever todos. Eu não quero escrever todos, 20, 3, né? pontinho, 10, 20, 30, pontinho, 80, 90, pronto. Então, pode ter reticências na finita? Pode, representando ali números no meio que eu não quero escrever todos, né? Agora sim, se nós colocarmos na avaliação de 0 a 100, múltiplos de 10, e você colocar reticência, agora se for múltiplos de 10, de 0 a 1000, eu até entendo que você vai lá, faz uns 10, coloca reticência e vai mais uns 10 no final. Mas de 0 a 100, que só tem 10 múltiplos, pois vai colocar reticência, não, por favor, né? São pouquinhos, aí não há necessidade, Aí né? você tá vendo? Para que eu uso a reticência? Para quando eu tenho uma sequência que é finita, mas tem muitos termos. Aí eu faço alguns para o professor perceber que eu descobri que tem o padrão. Sim. Então aí já entrou na aula 2, na aula 2 de sequências. Padrão, que é o mesmo que fórmula, né? É mesmo que uma que é o fórmula, mesmo que uma lei de formação. Lei de formação, perfeito. Tá. Então com isso nós juntamos 2 aulas de sequência para que vocês pudessem entender. E depois nós falamos, tanto na ponto 1, quanto tanto na parte 1 como na parte 2, que resolver essas sequências nesse primeiro momento nada mais é do que máquina de calcular. Verdade, é dar número às letras, né? Pronto. Então a gente vai fazer ali o A1, o A2, o A3 e a gente viu uns detalhezinhos que quando, por exemplo, se tratava dos números naturais e não tinha exclusão do zero, o nosso, na verdade, primeiro termo não era o A1, era o A0. Isso, né? Aí depois o A1 seria o segundo termo, mas na grande maioria o A1 é o primeiro. Mas na sequência tem esse detalhe do A0 e do A1. Só que nós vamos começar agora uma outra sequência que são observados vários padrões. E esses padrões já deixam ela amarrada numa lei de formação. Olha só, não vai ter mais A0. Agora é A1 mesmo. O primeiro termo é o A1. Sim. Lá o primeiro termo podia ser o A0, por quê? Porque eu tomava o número natural 0. E ele era o meu primeiro número. Então tem esse detalhe. O primeiro número quem é? É o 0. Então o meu termo eu achei substituindo o 0, mas ele é meu primeiro termo. Eu já estava olhando um professor que ele fala assim, eu posso até usar o N0, mas eu falo assim, ó, N igual a 0, aí implica no meu primeiro termo, sim, A1. Pode ser. Só que nós fizemos porque, como nós substituímos no lugar do N, ficou A0 e o 0. Isso mesmo. E isso tudo é importante e relevante para dar continuidade aos nossos assuntos. E teve um momento das aulas anteriores aí que a gente falou que tem determinadas sequências que têm nomes específicos, né? Então hoje a gente vai conhecer algo especial sobre as sequências. E aí a gente vai conhecer as progressões aritmética e geométrica, como é que tá a sua PA hoje? Minha pressão? Tá boa. Minha PA tá boa, a nossa pressão tá ótima para essa aula de hoje. Então vem com a gente, a aula de número 58. 58. Vamos lá, né? A progressão aritmética é a nossa
é uma especialidade das sequências. Então, toda progressão é uma sequência. Agora, nem toda PA, chamada de progressão aritmética, toda PA é uma sequência, mas nem toda sequência é uma PA. E aí sim, também a gente vai estudar um padrão, ou seja, o termo geral da progressão aritmética. Perfeito, certo? perfeito. Mas como combinado, né? A gente vai logo dar o nosso oferecimento do dia. Vamos lá? Vamos lá. O oferecimento do dia vai hoje para a professora Maria Andrade, do primeiro C, e com os seus alunos, ou melhor, os nossos alunos, né? São nossos. Olha que lindos, gente. Fizeram toda uma pose aí, um registro bem bacana para as aulas de matemática. Beijo, professora Maria Andrade, do primeiro C, e um beijo carinhoso para todos os nossos meninos, ó. Legal, né? Olha aí, a gente tem que sair daqui, senão a gente... E agora, sim, vou falar a verdade. Esses nossos alunos aqui do primeiro ano, eles estão parecendo meninos do fundamental, não é? Tu tá achando eles com cara de novinho? Estão muito piquititinho. Piquititinho? É, tem uns menorzinhos mesmo, outros maiores, né? E aí, de que escola? Qual lugar? Qual localidade? Vamos descobrir? Vamos lá. Professora Maria Andrade, primeiro ano C, vem da Escola Eurides Lopes Pedroso, extensão da José Basílio da Gama. Isso no município de? Alta Floresta do Oeste. Isso Conhecemos mesmo. bem. Conhecemos bem. É verdade. Não fomos nesta escola, não. Mas nós fomos na CREA dessa Eurides cidade. Lopes Pedroso, extensão da José Basílio da Gama. Legal, né? Essa questão de extensão vem de uma municipal, né? A municipal dá o suporte, recebe os alunos, mas a mediação está lotada, o link com a estadual, né? A estadual, no caso, então, aqui é a José Basílio, isso mesmo. A escola que recebe os meninos é Eurides Lopes Pedroso, municipal, e a quem cede aí, né, a parte da esfera estadual é a José Basílio. Perfeito. Então, professora Maria Andrade, do primeiro C, e nossos meninos, beijo no coração e sintam-se abraçados por nós, tá joia? Vamos lá então, falando agora da famosa PA. Não tem a ver com pressão, mas a gente pode melhorar a nossa pressão para estudar esse assunto, né? Vamos tirar a pressão de vocês também, não é? Tem muita pressão, mas a progressão aritmética, primeira coisa, é uma sequência. É uma sequência, começa por aí. É uma sequência que tem primeiro termo, tem segundo termo, tem terceiro termo, tem um enésimo termo. Tem quantidade de termos. Tem um número de termos. Só que tem um detalhe, para ser progressão aritmética, para eu olhar para a sequência e falar assim, opa, essa sequência aqui é uma PA, ela tem que ter um critério básico. Ah, então ela tem uma característica específica. Específica. Vamos lá ver qual que é? Vamos lá então. Hora de estudar a progressão aritmética. Bora ver. Hora de anotações, né? Nossa aula vem com tudo. Vamos lá. E aí, o que tem a ver assim? Subir uma escada? Que PA? Sim, porque se você subir a escada, a sua pressão vai aumentando, né? Tá tendo mais pressão, vai dando mais sufoco. Subir a escada, o que tem a ver com a nossa aula de hoje? Eu sei de uma coisa, né? Você também vai saber disso melhor do que eu. Ao se construir uma escada, tem-se um padrão regulamentar para essa escada. Sim, eu não posso fazer, por exemplo, um degrau com 50 centímetros de altura, o outro com 20, o outro com 30. Né? Eu até penso que existe um padrão específico, porque tem escadas que eu subo e eu sinto um reforçar mais no joelho, por conta dos tamanhos dos degraus. Tem outros que você não percebe. Então, tudo isso é estabelecido por normas, não é isso? Isso, porque tem que ser de maneira confortável, né? Tem que ser do mesmo tamanho o degrau? E isso tem que ser. Existem duas situações na escada, né? Que é chamado de piso e o espelho, né? Então, piso, aqui, vamos conversar aqui um pouquinho. Galerinha, aqui com a gente? Piso e o espelho. Isso, o piso, né, onde a gente coloca o pezinho, é o piso. E o espelho é essa parte que fica na vertical. Então, piso, espelho, piso, espelho. É uma sequência, né? Piso, espelho, piso, espelho. Geralmente, confortável fica o espelho em torno de 16 a 18 centímetros. Que você faz o passo normal, sem precisar forçar demais. 17, 17,5, por aí. Você já percebeu que lá na o piso tem que ser com mais de 30 centímetros, né? Para caber o pé de todo e qualquer ser que vai subir a escada. Você já percebeu que na escada, não sei se você já usou da CPA, ela tem não é regular? Né? Ela tem, tanto é que vira e mexe, alguém sempre trupica lá, porque tem uns espelhos maiores. E eu até estava reclamando esse tempo atrás com o pessoal de lá, porque assim,
Ah, mas ninguém quase não usa esse caso. Eu falei, mas e quem precisa usar? Sim. E se um dia precisar usar? Então tem essa desregularidade. Tem. E o nosso corpo sente isso, o nosso joelho, principalmente, ele acusa esse desnível. Ah, então se tem que ter essa regularidade no espelho aqui, no piso Então da é escada, igual. tem que ser igual, né? Então Igual. isso aí tem a ver com a nossa progressão aritmética. Olha aí. E vai ficar melhor. Né? Porque a gente sabe que quando a situação é real, fica mais fácil. Vamos então criar uma situação aqui do nosso amigo Zezinho. Vamos, e o real? O real. Bem real. Zezinho Uma e o situação real. Olha lá na telinha, então. Vamos lá, uma simulação. O Zezinho do real. Vamos ver. O Zezinho tinha um péssimo hábito de gastar dinheiro todo dia com coisas desnecessárias. Lembra que nós falamos entre o capitalismo e o consumismo? O capitalismo é o simples fato de nós dependermos, né, do mercado. Nós precisamos comprar, é natural. Mas o consumismo é você gastar demais com coisas desnecessárias. Então alguém conversou com o Zezinho, ou ele viu nossa aula de matemática sobre, né, esse tipo de atualização e consumo consciente. Daí o Zezinho resolveu se organizar e começou a economizar dinheiro. Só que como o Zezinho tinha já esse hábito, não foi muito fácil. Então olha o que o Zezinho fez. O Zezinho decidiu que no primeiro dia ele ia continuar gastando. Mas de tudo que ele já gastava, ele ia tirar R$1 e ia guardar. Todo dia? Não, porque, calma, no primeiro dia ele ia guardar R$1. Aí ele falou assim, bom, mas para eu poder me policiando e me organizando, a partir dali, todo dia ele iria guardar R$1 a mais do que ele guardou no dia anterior. Então, no primeiro dia, ele ia guardar R$1. A partir dali, ele sempre ia guardar R$1 a mais. Ah, então ia ficar dessa forma assim. Vamos pensar, vamos resolver essa situação. No primeiro dia, R$1. Isso. Aí no segundo dia, R$1 mais R$1, porque Isso. R$1 a mais que o dia anterior. Perfeito. R$2. R$2. Aí no terceiro dia vai ser 2 e R$1 a mais. Isso, R$3. 3. No quarto dia, R$3 mais R$1 a mais. Então, na verdade, está bem assim, né? Um dia, R$1, 2 dias, R$2. Segundo, terceiro, 3, quarto, 4, né? Vamos lá. E assim ia ser, essa situação ia desenrolar assim por diante, certo? Isso. Beleza. Então, se fosse guardar R$1 por dia num total de 30 dias, Zezinho guardaria R$30. R$30. Se fosse só R$1, todo dia todo dia R$1. R$30. Mas, não foi isso. Como ele propôs a guardar cada dia R$1 a mais do que guardou no dia anterior, no total de 30 dias, então teria R$465. Olha que inteligente, né? Olha aí que legal. Então, olha lá. Olha, claro que aí a gente precisa se organizar para isso, né? Mas vocês viram a diferença? Não, mas você já percebeu que geralmente quando a pessoa é consumista, se ela é consumista é porque ela tem. Porque ninguém vai ser consumista sem ter. Não tem como você se dar o luxo de gastar todo dia sem ter. Mas nós temos situações em que, por exemplo, o pai faz um sacrifício durante o mês para que o filho lanche na escola. Lanchar na escola é necessário? É. Mas eu não posso fazer um lanche alternativo. Eu não posso, por exemplo, tomar um café mais reforçado em casa, aproveitar um pouco o lanche na escola. Na né? verdade, nas escolas públicas temos lanche, Tem né? lanche, Graças. lanche bom. E lanche bom, alimentação de primeira aí nas cantinas. Então não dá para igual. Primeiro dia eu vou guardar R$1. Beleza. No segundo dia, R$2. No terceiro dia, R$3. No último dia, o máximo que eu vou guardar é R$30. Não é? R$30 é o quê? R$30 é um lanche que você come à noite, uma lanchonete. Você pede um sanduíche, um suco, é R$30. Então, no total de 30 dias, deu 465. Se eu fosse guardar R$1 por dia, daria só 30, né? Só R$30. R$30. O esforço se torna um pouquinho maior a partir da última quinzena, né? Que é a partir do 15º, R$15, depois 16, 17. Aí eu começo a perceber que, opa, para eu guardar R$15 hoje, eu vou ter que, por exemplo, não comprar esse negócio aqui. Para guardar 16 no outro dia, porque é diário, né? Essa aqui foi uma situação diária. Mas você viu que o rendimento foi bem maior, então a estratégia foi boa, né? Sim. Foi inteligente. Sim, 30 dias deu 465, se mantemos esse padrão, em um ano vai dar dinheiro pra caramba. Vai dar dinheiro pra caramba. Dá uma economia boa. Mas aí no último dia do ano tem que guardar R$365. R$365.
Se você tiver uma rendazinha, não é tanto. Né? Daí um dinheiro, será que dá para comprar, por exemplo? Aí já pega no final do ano e já dá para dar compra alguma coisa melhor ou dar uma passeada, né? Olha aí, vocês estão vendo? Ficou bom. Matemática é ajuste porque partindo desse princípio, né, no penúltimo dia, 364. No mês de dezembro vai ser um guardo bem maior. Quer dizer que em 2 dias aí já deu mais de R$600, né? Então, acho que vai valer a pena. Vamos lá, então, dando continuidade na nossa meta aqui, na nossa ideia. Isso tudo tem a ver com uma sequência, não tem? Isso, uma sequência em que o primeiro termo era R$1. Era R$1, verdade. No primeiro dia, guardado pelo Zezinho, R$1, beleza. Então, agora, note que a cada dia que se passa, teremos uma sequência de crescimento. Ou seja, o segundo termo será igual ao primeiro mais R$1. Isso. O terceiro vai ser o segundo mais R$1. O quarto termo vai ser o terceiro mais R$1. E assim vamos. Então, eu já estou percebendo um detalhe importante aí. Ó. Isso. Olha só a sequência que nós temos agora. Olha vamos lá, então. O terceiro é o segundo mais o primeiro. O quarto é o terceiro mais o primeiro, mais um. O quinto é o quarto mais um. Todos os termos, a partir dali, vão ser sempre o termo anterior mais esse número que é constante, que foi o número que o Zezinho se propôs a guardar. Eu nem queria dizer nada para vocês, mas isso de toda forma já é uma recorrência, né? Está recorrendo do termo anterior. Mas se eu tiver as informações necessárias e o suporte da aula, eu vou conseguir montar um termo geral que eu não vou precisar recorrer a esses termos anteriores. Isso mesmo. E aí é importante. E aí? E a pergunta é, cadê a PA? Cadê a PA? A gente está falando aqui do Zezinho, a gente já falou de subir escada, mas e a PA? Vamos lá, vamos encarar. Já está aí a PA. Tudo isso já foi PA? Tudo isso é PA, isso é PA. Isso mesmo, né? Então vamos lá. Na progressão aritmética, então, agora a gente vai fazer a definição. Tá? Então, definindo o conceito, definição. O que é a nossa progressão aritmética? Você viu o que o Zezinho fez? A cada dia ele foi guardando R$1 a mais do que o dia anterior. Então, progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado por uma constante. Essa constante R é chamada de razão da nossa progressão aritmética. Hora de anotações, né, professor Maurício? Coração da aula. Vamos anotar, gente. O que é uma PA, então? É uma sequência. É uma sequência, nós já falamos desde o começo lá. Progressão aritmética é uma sequência numérica. Só que agora, a partir do segundo termo, né, a gente vai ter uma soma. É somado ao anterior por uma constante chamada de razão. Então, agora a gente tem uma soma e tem uma razão. Mas qual seria a razão aqui, então? Na questão do nosso amigo, seria 1, né? Tá sempre que é o somando. Tá somando sempre. Sempre somando 1. Essa é a nossa razão. Beleza? Perfeito. Ótimo, né? Então vamos lá, vamos observar essa sequência agora então e chegar à conclusão que a gente já tinha dito para vocês, né? O número 1 se repete de forma constante, ou seja, se ele é o que se repete de forma constante, ele é a nossa razão, tá? O A2 é o A1 mais a razão, agora a gente já mudou aqui, agora já não é mais 1, tá? Porque 1 foi nessa situação aqui específica, mas a gente já sabe que o A2 vai ser o A1 mais a razão, o A3 é o A2 mais a razão, o A4 é o A3 mais a razão, o A5 é o A4 mais a razão, certo? Beleza, certinho. Aí, tá gostando? Tá ficando bom? E aí, professor Maurício? Tá tranquilo. Tá ficando bom, né? Muito bom. Então, se tá ficando bom, a gente continue. A PA, ela tá surgindo, na verdade, a gente já mostrou exemplos de progressão aritmética, sim. Inclusive nas aulas anteriores, quando a gente estava falando de sequência. Só que a gente não trouxe o nome específico. Então, agora tá ficando bom. Vamos continuar. Vamos. E para continuar... Você lembra que você falou que para fazer aquilo lá, estava se usando uma recorrência, porque tinha que somar com o termo anterior? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar agora esses termos que nós temos, o primeiro, essa constante chamada de razão, e vamos jogar numa fórmula. E vamos criar, então, a fórmula do termo geral da PA. Tá bom. Por exemplo, vamos descobrir quanto que nós vamos precisar guardar nos últimos meses de reais. No dia tal, no dia tal, no dia tal.
Daí dá para se organizar. Então, agora, a APA, ela tem uma lei de formação. Tem uma lei de formação. Ela tem um padrão, que pode variar as progressões, mas é um termo geral que serve para qualquer progressão. Qualquer progressão. Então tá, então beleza. Vamos relembrar da nossa aula passada? Vamos lá na telinha. Bora. A gente viu alguma coisa a ver com umas formas geométricas, algumas figurinhas, como é que foi mesmo? Bom, Vamos nós lá. temos aqui, nesse primeiro ponto aqui, ó, bolinhas. Nós temos aqui várias bolinhas, não é? E essas bolinhas são quantificadas formando algumas figuras. Na primeira figura, nós temos só uma bolinha. Na segunda figura, nós temos 5 bolinhas. Na terceira figura, nós temos 9 bolinhas. Na quarta figura, nós temos 9 com 4, 13 bolinhas. Isso tem um padrão? Tem um padrão. E o que essas figuras têm a ver com a nossa progressão aritmética? Vamos mostrar. Tá aumentando uma quantidade regular de bolinhas aí? Está aumentando de forma regular. Quantas aumentaram? De 1 para 5. De 1 para 5 aumentou 4. É, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso, 4. E agora, de 4 para 9? De 4 para 9. Não, de 5 para 9. Aumentou 4 também. Ah, 4 também. E aqui tinham quantas? 9, depois ficou? 9, 10, 11, 12, 13. Para 13. Para 13 aumentou 4 também. Ah, então, essa nossa progressão tem uma razão igual a 4, porque o aumento foi constante. Ou seja, sempre teve uma soma regular. Todos eles mudou 4, aumentou 4. Então, nós temos uma progressão aritmética. Por quê? Porque temos uma razão constante, certo? Certinho. Vamos lá, agora diferente. Vamos ver um pouquinho aí, ó. A primeira. Na primeira, nós tínhamos um quadradinho. Na segunda. 3 quadradinhos. Aumentou quantos? Aumentou 2. E depois, na terceira? Aumentou mais 2, foi para 5. E na quarta? Esse foi mais 2, foi para 7. Então, aqui nós temos uma PA, uma progressão de razão 2, ou seja, a razão constante. A razão é aquele valor sempre que eu vou somar ao meu termo antecessor, certo? Certinho. E agora, falando da razão da PA, vamos dar a sua definição também. Vamos ver. Bom, a razão não é o termo que vai somando os seus termos anterior? Então, o da frente mais o anterior, o da frente mais o anterior. Para eu descobrir a razão, é só eu pegar o termo menos o seu antecessor. Ah, para porque eu somei com a razão. Então faz a operação inversa para descobrir. Isso. Então chegamos à conclusão que na nossa progressão aritmética, a gente já vai mostrar ele bem direitinho aí para vocês, ó. Mas nós temos que o termo geral é esse aqui, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes uma determinada razão. Tá? Certo? Certinho. Até aí, tudo bem? Ou ficou dúvidas? Vamos dar uma conversada aqui com eles sobre a razão da PA. Então, a razão é aquele termo constante, que se soma. Se nós olharmos, volta lá o slide anterior, rapidinho. Vamos ver. Aqui. Volta aqui no anterior. Aqui, ó. Se nós pegarmos aqui, ó. 1, 3, 5, 7. Se eu quiser saber quanto que está aumentando, é só eu pegar o termo menos o anterior. Ó, 7 menos 5, 2. 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. Então a gente já descobriu qual foi a constante que foi somada, né? Isso. E para CPA, essa constante tem que ser a mesma. Não pode ter constantes diferentes. Tipo aqui aumentou 2, aqui aumentou 3. Nós tínhamos algumas sequências assim, né? Dobrava um, aí pulava um, aí dobrava o outro. Estava alternado, né? Isso, ali era uma sequência. Tinha uma lógica, mas aquela sequência não é uma PA. E aí, lembrando o quê, né? Que a gente já disse para vocês, no comecinho da aula. Toda progressão aritmética é uma sequência. Mas nem toda sequência é uma progressão aritmética. Falou e disse. Perfeito. Certo? E aí, eu acho que agora é a hora do mão na massa, né, professor Maurício? Entender, porque assim, geralmente a nossa aula aí, a gente pega aí na parte inicial, conceitua, traz os padrões, as equações, o que for preciso, pede para vocês anotarem. E nessa parte final da aula é a nossa mão na massa. É a hora dos exemplos e é a hora de vocês internalizarem o que está acontecendo aqui. Outra situação que eu vou colocar aqui, que eu lembrei agora, de PA, acho que é em Rolim de Moura que tem. Rolim de Moura tem aquela avenida principal, né, da Praça da Feira da Faculdade. O prefeito colocou no meio da avenida aqueles postes, né, ornamental bonitinho, as lâmpadas. E vocês perceberam que eles seguem um distanciamento igual?
Então, ali, aí tem uns banquinhos, alguns tem, né, uns locais para colocar o carro, mas aqueles postes foram colocados de maneira que segue o padrão de uma progressão geométrica. Aquelas palmeiras... Aritmética. Aquelas palmeiras grandonas que tem na cidade também, assim, que vai distanciando. Algumas fazendas colocam na frente, nas palmeiras grandonas, bonitas. Aquelas até palmeiras, mesmo para fazer um cercado, né? A cerca, no sítio, né? Fazer um cercado, aí vai colocando... os piquetes, né? Primeiro você coloca os mourão, aí depois vai colocando os piquetes e puxa. E a distância vai sendo sempre a mesma, sempre regular. Essa regularidade é a nossa razão da PA, pronto, tá? Agora acho que ficou melhorzinho pra entender ficou na prática. Vamos de mão na massa? Olha lá, então. Vamos de exemplo. Dadas as PAs abaixo, então quer dizer, está afirmando que lá nas 3 situações nós temos progressões aritméticas. Já são PAs, não precisa a gente se preocupar em achar que não é, né? Ele quer que nós encontremos a razão delas. A razão. Então é só fazer o A2 menos o A1 ali? Isso. Ou o A3 menos o A2. De toda forma vai dar mesmo, né? Porque é uma razão constante, né? Isso. Então vamos lá. A gente já sabe que o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, o A3 e assim sucessivamente. Então, para descobrir a razão, a gente pode fazer o A2 menos o A1, né? Ou seja, a razão aqui vai ser 8 menos 3, a razão é 5. Certo? Certinho. Tá tudo somando 5, ó. 8 mais 5. 8 mais 5, 3 mais 5. 8. 8 mais 5, ó. Mais 5. 13. Mais 5. Vai dar 18. Mais 5? 23. E assim por diante. Então, a razão é 5. Agora, vamos lá aqui. Eu vou fazer o A2. Vamos fazer diferente? Vamos fazer o... Tanto faz, né? Olha aqui. Aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3 e aqui é o A4. Vamos fazer o A4 menos o A3. Também vai originar a razão? Vai. É sempre fazer 1 menos o anterior, né? Então, isso. A razão vai ser 1 menos 9. Eita. Menos 8. E pode? Razão negativa? Pode. Pode isso, Arnaldo? Pode. Então, temos aí as particularidades, né? De razões. Razão negativa também é possível, tá? Beleza? Ah, mas como assim? Olha lá. 25 soma menos 8. Fica 17. Ah, então tá descontando, né? Isso. 17 soma menos 8. Ou seja, tá descontando. Fica isso. 9, né? 9 soma menos 8. Vai ficar 1. Somar menos 8 é subtrair, na verdade, né? Vamos agora nessa outra aqui? Vamos lá? Vamos fazer o A2 menos o A1. Então, a razão vai ser quem? Quem é o A2? 8 menos o A1, que é 1. Então, a razão aqui é 7. Então, de começo, a gente está só, vale apenas mostrando para vocês como encontrar a razão. Certo? E agora? Exemplo de número 2, vamos lá. Numa PA, monte uma PA de 5 termos com as informações dadas. Então, nós já sabemos que para montar uma PA, nós temos que ter o primeiro termo e a constante que vai somando, certo? Então tá, então já sei que vão ser 5 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, 5 termos, todas elas? 5. Aqui também? Beleza. E aí, quem é o primeiro termo? Aqui é 5, aqui é menos 2, aqui é 49. Isso. Certo? Aí vamos seguindo a razão. A razão é 6 aqui, ó. O que a gente vai fazer? Somar 6. 5 mais 6, 11. 11 mais 6, 17. 17 mais 6, 23. Sempre somando 6. 23 mais 6. Mais 6 dá 29. Sempre somando 6. Beleza, deu 5 termos, certo? Certinho. Agora a nossa razão é 5. Então vamos somar 5. Menos 2 com mais 5. Vai dar 3. Ah, dá 3 positivo, ó. Eu devo 2, mas eu tenho 5 para pagar, dá 3 positivo. Mais 5. Vai dar 8. 8. Mais 5. Vai dar 13. Ó, a gente pode colocar o mais ou não, né? Lembra que pela educação matemática não há necessidade? Mais 5, vai 18. Dar 18. Agora aqui a razão é negativa, ó. Então, a razão agora, no caso, a gente vai ter que descontar, né? Isso. 49 mais 8, na verdade, é um menos 8, né? Porque uma razão negativa vai ser um desconto. Então, 41 menos 8. Vai ficar 33. Menos 8. 25.
menos 8. 17. Viram? Como que acontece? Olha que legal, né? Então, a gente foi fazendo sempre a mesma coisa em todo o processo. Ou seja, a razão é algo constante, tá? Constante. Perfeito. Beleza? Então, essa é a diferença da progressão aritmética para uma sequência qualquer. Na progressão aritmética, a gente tem que ter um padrão de mudança. Então, Isso. essa mudança de elementos, ela vai mudando de maneira constante. Seja somando, seja subtraindo, mas o número não mudou. Vocês viram que foi 5 a todo tempo. Foi menos 8 todo tempo, certo? E aí, eles estão pensando, professor, mas isso aí a gente já fazia na sequência. Só que agora nós vamos entrar no próximo passo. Porque, tendo o primeiro termo e tendo a razão, nós vamos conseguir criar o termo geral. E com esse termo geral, eu não preciso mais ir fazendo de um por um. Eu posso fazer assim, qual que é o 10º termo? Eu vou lá na minha regrinha, usando o padrão, que é o nosso termo geral, vou colocar lá que no lugar do N eu quero o 10º termo, então N igual a 10, vou resolver e vou encontrar o 10º termo. Beleza. Vamos lá mais um pouquinho então? Para finalizar a nossa aula agora, a gente vai ver, de fato, o termo geral da PA, hora de anotar. Então, o termo geral da PA é dado por AN é igual ao A1, ou seja, o primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o AN? O AN é o termo geral, é o nosso último termo. Lembra que nós falamos? Quando possui, né? Quando for finita, o nosso termo geral aqui, o nosso AN, é o último termo. Quando não, ele é o termo procurado, ele é o nosso enésimo termo. O A1 é o primeiro termo, o N, a quantidade de termos, né? A quantidade de elementos que a gente tem ali, e o R, a nossa razão. Certo? Perfeito. Mão na massa novamente. Vamos de exemplo agora para a gente chegar longe com esse conteúdo da progressão aritmética. Vamos lá. Exemplo de número 3. Dada a progressão aritmética abaixo, determine o que se pede. Ele quer o primeiro termo. Ah, o primeiro termo é o 5, né? 5. O A1 é o 5. Isso. Lá embaixo, vamos pedir logo, pegar C logo, ele quer a razão. A razão, do 5 para o 11 foi 6, né? Foi 6. Do 11 para os 17 foi 6? Só para a gente conferir, né? Isso. Então, a razão é 6. Tendo o primeiro termo e tendo a razão, a gente pode pegar aquela formulazinha lá do termo geral, que já fala, ó, termo geral. Termo geral quer dizer que serve para qualquer situação. Aí aqui está pedindo o enésimo. Temos o enésimo? Nesse momento, não, porque temos uma PA infinita, né? Então, o AN não... Não, mas aí se ele quer que a gente escreva o termo geral, né? A regrinha. Pode ser. Porque lá embaixo ele quer o 7. Sim. Então, vamos lá. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Nós temos o primeiro termo? Nós temos. Nós temos a razão? Então, dá para substituir e escrevermos um termo geral. Então vamos fazer agora, ele quer o A7 aqui? O A7, então vamos lá. O A7 vai ser quem? Vai ser o A1, que é 5, mais a quantidade de termos, que é 7, né? 7, menos 1 vezes a razão, que é 6. Perfeito. Então o sétimo termo vai ser 5 mais 7 menos 1. Vai dar 6. 6 vezes 6. 6 vezes 6? 36. Fazendo a multiplicação primeiro, tá? 36 soma 5. Vai ficar 41. 41 é o nosso sétimo termo. Vamos conferir? Bora. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Se eu somar 6 com 29... 6 com 29 vai dar 35. 35. Se eu somar 6 para ter o sétimo termo aqui, com 35... vai dar 41. Então, fechou. O nosso sétimo termo realmente é o 41. Olha que legal. Bacana, né? Beleza. Olha lá, aqui estava tudo no surgir aqui, mas a gente fez junto com vocês. Vamos dar uma apagadinha. Isso, olha lá, o primeiro termo, o termo geral é o último. Nesse caso não apresenta, que foi o que a gente mesmo falou. A razão é 6 e o sétimo termo a gente vai achar aqui o A7, que é o 41. Já fizemos tudo aí. Vamos de exemplo número 4? Bora. Temos aí quantos exemplos? Vamos ver? Vamos lá. Exemplo de número 4. Agora nós vamos pegar a PA, dada a PA, menos 5, menos 1, 3, 7, AN. Observem que depois do AN, ele fechou o parêntese, certo? Certo. Se ele fechou o parêntese, significa que o AN é o último termo. Sim.
Então, aí ele fala de 15 termos. Então, o nosso AN é o A15, ocupa a 15ª posição. Eu quero o 15º elemento. E ele quer saber justamente o valor desse último termo, que é o 15º. Pegamos, então, a partir daí, a fórmula do termo geral. Olha, termo geral, geral, serve para todos. Então, vamos substituir? Vamos. Então, agora eu quero o A15, né? Nessa hora, é importante também, olha lá, anotar os dados, né? Os dados da questão, as informações. Isso, vamos praticando. Quem é o A1? O A1 é menos 5. Mais N menos 1, quem é o N? É o 15, né? A quantidade de termos, menos 1. Quem é a razão? 4. Acho que está no surgir, né? Vamos fazer aqui com eles, aqui, mais rapidinho? Legal, ó. Substituindo, então, 15 menos 1, 14, vezes 4. Lembrando sempre 50. que a gente tem que fazer primeiro a multiplicação. 56, só que tem um menos 5, então vamos descontar 5. E o nosso 15º elemento é o 51. Se nós fôssemos fazer lá na forma de recorrência, que nós aprendemos nas aulas iniciais de sequência, nós vamos colocar 7 mais 4, aí depois 11 mais 4, aí depois 15 mais 4, até chegar no 15º. Agora não, agora a gente pode pegar o termo geral, substituir os termos e aí sim encontrar o nosso elemento procurado. Isso. Vamos mais um exemplo de número 5. Calcule o primeiro termo de uma PA em que o 50º termo é menos 100. E a razão é 2. Então vamos lá. O nosso AN é o menos 100. Isso. Que é o 50º, né? Isso. Então a quantidade de termos é 50. A razão é 2 e eu estou procurando agora o meu primeiro termo. Primeiro termo. Beleza. Então, substituindo aqui, olha lá que legal, ó, prontinho aqui para vocês, ó. Beleza? Então, no lugar do N a gente coloca 50, no lugar do R coloca 2. O A1 é quem eu estou procurando, então eu tenho que ir com ele até o final, né? E o meu enésimo termo é o 100. Então, vai substituir nos lugares corretos e vamos chegar à conclusão aí que o nosso primeiro termo dessa sequência é o menos 198. Viu? Então, agora nós temos esse recurso chamado termo geral. Beleza? Mais um? Mais uma. Dada a PA 5, 15, 25, 125... Isso. Determine quantos termos. Agora eu quero saber o N, né? Agora o N. Deu o último lá, não é, Olavo? É. O primeiro termo é 5. O primeiro é 5, o 125 é o último. Eu não sei quantos termos tem ali no meio, não faço ideia. Eu sei que a razão está indo de 10 em 10. De 10 em 10, 15, 10 em 25. 10. Beleza. Essa é a coleta dos dados, é importantíssimo, tá? O segundo passo é substituir na equação. E o terceiro, resolver a expressão. Quer ver? Perfeito, Vamos lá então? Uma vez a gente tendo os elementos, a gente só vai substituindo aqui, ó. Quem é o AN? O AN é 125. Quem é o A1? 5. O N eu não sei e a razão é 10. Nesse caso, vai ter uma situação que a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva, ou seja, 10 vezes N e 10 vezes 1. Menos 10. Isso. E aí vamos resolver uma equação do primeiro grau. Passou 5 para o outro lado, tudo, né? Que tem N de um lado, que não tem do outro, e vamos resolvendo, achando a quantidade de termos, então, que nesse caso é 13. Uau! Show de bola! Beleza? Então, agora, de posse do nosso termo geral da PA, já vimos que a PA é uma situação diferenciada. É uma situação diferenciada. É uma sequência especial, porque ela tem constância nos seus deveres. Ela tem constância na sua razão. Aquele número que vai somando é sempre o mesmo. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser até 0. Pode ser. Só que ela vai ser uma PA de todos os elementos todos iguais. Vai ter o nome depois. Vai. E aí, olha que interessante. Nós vimos sequências, percebemos que nas sequências tinha-se um padrão, teve até aluno que na tabuada seguiu esse padrão. Por exemplo, tabuada do 7, vai de 7 em 7. Aí, em vez de eu ficar fazendo 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, ele fica 7, mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28. Então, ele já viu um padrão, né, que é um padrão de sequência PA, de uma progressão aritmética. Você percebeu? Então, agora nós estamos alinhando. E na sua cabeça fala assim, então aquela sequência lá é uma PA, bom, aquela outra não é.
A gente Isso já vai é começando a importante. perceber, né? Isso. E agora, de posse do nosso termo geral, a N igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão, a gente desenrola as demais situações. Porque agora eu posso querer N, eu posso querer A1, eu posso querer AN, o que eu quiser. E depois... Sendo que os outros valores tenham sido informados e um só eu posso querer, eu trabalho com a equação, né? Aí quando eu troco todos os números, vira uma equação. E resolve a equação. Isso mesmo. Brincando com os números, vamos lá? Bora. Rapidinho, deixar a gente empolga aqui, né? E fala além do tempo. No Brincando com os Números, pense e responda. Um menino guardou 3 mangas, 6 ovos, 1 tomate, 2 maçãs e 5 laranjas. Quantas frutas ele guardou no total? Frutas? Tá fácil, só somar todo mundo aí. 14, 15, 11, 10. 90% das pessoas erram. Por que será? Deve ter algum detalhezinho aí. Um detalhe. Um menino guardou 3 mangas, 6 ovos, 1 tomate, 2 maçãs e 5 laranjas. laranjas. Quantas frutas ele guardou no total? Tá com vocês! É hora de... Ai, eu tenho medo. Dominó. Esse dominó é grande, se cair no pé machuca, né? Olha lá. Então, é hora de vocês desenrolarem o nosso desafio e também as atividades. Mas já já a gente tá de volta.